Parlamentares derrubam veto com reajuste dos servidores do Ministério Público e padre lança livro na Alerj sobre cracolândias. O Jornal da Alerj começa agora. Os parlamentares analisaram o veto do governo ao projeto do Ministério Público que reajusta o salário dos servidores do quadro de serviço permanente e de serviços auxiliares em 10% retroativos a 1º de maio. A primeira classe das carreiras do quadro de servidores auxiliares do MP terão ainda um acréscimo de 5% a partir de 1º de janeiro. O veto foi rejeitado. Também foi discutido o veto do governo à mensagem do Poder Judiciário que concede reajuste aos servidores da Justiça. Os aumentos propostos são de 6,51% a partir de 1º de setembro de 2014 e de 3,28% a partir de 1º de janeiro de 2015. Os parlamentares também derrubaram o veto. A iniciativa é de recomposição de perda salarial, abaixo da inflação, porque seriam perdas acumuladas de mais de um ano e não macularia com isso o espírito da Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala em reajustes gerais do funcionalismo. E não se tratava de um reajuste geral e ainda abaixo das perdas acumuladas. A do Ministério Público tratava de duas questões. Também de um reajuste de perdas acumuladas, que estava no mesmo espírito do Tribunal de Justiça, mas também uma vantagem adicional de 10 pontos percentuais a vigir a partir de 1º de janeiro de 2015. No nosso entendimento, o veto está legalmente correto e é justíssimo em relação aos funcionários do Ministério Público e aos funcionários do Judiciário, que são os nossos serventuários. Foi aprovado o projeto do deputado André Lazzaroni, que determina um prazo de 30 dias para que as concessionárias de veículos e oficinas descartem as peças automotivas usadas ou danificadas. O destino deve ser a siderurgia ou aterro sanitário licenciado pela FEEMA. O objetivo da proposta é impedir que as peças sejam revendidas. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Essas peças elas eram descartadas e a grande maioria das empresas não sabiam para onde encaminhavam. Hoje a gente está obrigando as empresas que reparam, tanto as empresas que também fabricam, que são as siderúrgicas, a acompanharem desde o início dessa fabricação dessa peça até a destinação final, que deverá ser a recolocação dela para o reaproveitamento na siderurgia ou descarte nos aterros sanitários que são ambientalmente qualificados para recebê-las. Os hospitais e maternidades do Estado, tanto da rede pública quanto da rede privada, podem ser obrigados a comunicar todos os partos realizados aos conselhos tutelares competentes, num prazo de até 5 dias após o nascimento dos bebês. O aviso se torna desnecessário se nesse período os responsáveis apresentarem a certidão de nascimento da criança. O projeto da deputada Graça Pereira segue para a sanção ou veto do governador. Ainda existem hoje crianças que saem da maternidade, dos hospitais públicos, sem registro de nascimento. Então o Conselho Tutelar, sendo notificado, ele tem como buscar essa família, procurar e fazer com que eles cumpram o que é necessário, registrar as crianças. Até hoje nós temos uma opção de crianças que não tem registro. Os conselhos tutelares e os órgãos de assistência social podem ser obrigados a informar ao Poder Judiciário sobre as crianças e os adolescentes afastados do convívio familiar. O objetivo é criar um cadastro das crianças e adolescentes acolhidos. O projeto da deputada Claise Maria e do ex-deputado Sabino foi aprovado, mas ainda precisa passar por mais uma votação em plenário. Já o deputado Luiz Paulo quer ampliar a divulgação do Disque Denúncia Nacional de Violência contra a Mulher. A ideia é instalar placas com o Disque 180 em hotéis, pousadas, bares, restaurantes, agência de viagens, entre outros locais de grande circulação de pessoas. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O texto foi aprovado e retorna à pauta para mais uma discussão. A violência contra a mulher é um fato devidamente comprovado na nossa sociedade brasileira. E se existe um Disque Denúncia contra a violência em relação à mulher,
É preciso que todas conheçam esse número para que possam fazer essas denúncias. Então a denúncia, de todas as formas possíveis, precisa ser estimulada. A Comissão de Constituição e Justiça discutiu 25 projetos de lei esta terça-feira. O primeiro projeto de lei aprovado pela Constitucionalidade foi do deputado Cristino Áureo, que autoriza o Poder Executivo a reduzir o valor do ICMS para os produtos manipulados e comercializados nos mini-caminhões móveis que transportam e vendem alimentos, os chamados food trucks. A proposta prevê ainda a regulamentação sanitária da operação no Estado. Outra proposta constitucional foi a da deputada enfermeira Rejane, que altera a Lei 6.296 de 2012 sobre a saúde ocupacional dos profissionais de enfermagem. A parlamentar inclui no texto o direito de 2 horas de pausa compensatória para alimentação e repouso em locais adequados. Terão direito ao benefício enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, independente do regime de trabalho e turno. Também aprovado o projeto do deputado Paulo Ramos, que proíbe a distribuição de sacolas plásticas fora dos padrões dos supermercados e outros estabelecimentos comerciais. O ideal seria que nós tivéssemos a cultura no nosso estado e no nosso país de que as pessoas pudessem levar uma bolsa até o supermercado sempre que possível, porque as pessoas pegam uma sacola muito fina, elas estouram, caem os alimentos, às vezes são garrafas, as garrafas quebram, o ovo cai no chão, estoura, enfim, vidros, extrato de tomate, e há uma reclamação muito grande do consumidor em relação a isso. O padre italiano Renato Chiera lançou nesta terça-feira na Alerj um livro contando suas experiências em Cracolândias do Rio. Intitulado Presença no Inferno, nas Cracolândias do Rio de Janeiro, o livro resume os últimos 3 anos de visitas aos locais que abrigam usuários de crack. Levado por um ex-usuário da droga, em 2011 conheceu uma Cracolândia pela primeira vez no bairro de Madureira. Depois percorreu por Jacaré, Jacarezinho, Manguinhos e Varginha. Para o pároco, as Cracolândias são o espelho de uma sociedade que se quebra como crack. E sozinho é impossível vencer. Padre Chiera acredita que a sociedade, as igrejas e o governo devem trabalhar juntos para dar dignidade, acolhimento e, principalmente, amor aos usuários. O problema da Cracolândia não se resolve com polícia, com mais cadeia. Se resolve vendo o que está acontecendo com o ser humano que precisa se sentir amado, acolhido desde o seio materno, quando cresce, nas famílias, e depois as coisas que ele precisa para desenvolver. Aí que entram todas as políticas. Agora, este problema não se resolve só o governo sozinho, não, porque todo mundo quer que o governo faça, que a polícia faça, não é por aí. O problema é complicado, é complexo. É o ser humano que é doente. É uma doença, não é um problema de polícia, Cracolândia. Cracolândia é um problema de saúde, mas saúde a todos os níveis. Saúde do corpo, do coração, da alma, saúde espiritual, saúde social, saúde econômica. Então, eu penso que ou nós entendemos que devemos nos unir, as igrejas, os governos, as religiões, o segmento da sociedade, ou nós não vamos para canto nenhum. A deputada Miriam Rios participou do lançamento e falou sobre a importância do trabalho realizado pelo padre Renato Chiera. O padre fez um trabalho seríssimo nesses últimos 4 anos, resolveu colocar num livro para poder, dessa maneira, divulgar muito mais o trabalho, para que outras pessoas, lendo o livro do padre Renato Chiera, entendam que o que eles precisam, primeiramente, é de ser ouvidos, amados e entendidos. Eles não fazem aquilo, ou se drogam, ou têm a dependência, porque eles querem, porque é engraçado. É porque vem de uma carência afetiva desde o ventre, do útero da mãe. E o padre, então, ali nesse livro, ele descreve todas as experiências que ele teve com jovens, inclusive testemunhos de jovens que foram libertos da Cracolândia, libertos da dependência, e hoje são homens e mulheres trabalhando com uma qualificação profissional, vivendo com dignidade. Então é isso que nós queremos divulgar. É possível você proporcionar a um jovem a dignidade de vida. Nós temos que arregaçar os braços, abraçar o jovem, amá-lo e dar oportunidade para eles. E o Jornal da Alerj fica por aqui, mas você pode acompanhar a programação também pelo nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.